Bom, enquanto isso nós vamos estudar o que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1, como o Robson leu. 1 Tessalonicenses 4, versículo 1, diz assim: Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Vamos orar. Ó Deus, ajuda-nos agora que estamos diante da Tua palavra, que ela fale ao nosso coração, que estejamos todos com os corações abertos para recebê-la, receber a instrução que vem do Senhor, aplicar imediatamente em nossa vida. O Senhor seja comigo para expor esse texto aos irmãos e assim edificar o Teu povo. Em nome de Jesus, amém. Essa semana, irmãos, há 2 semanas mais ou menos, a minha filha, Rebequinha, ela já tem 2 anos e 1 mês. Ela finalmente desmamou. Ela, depois de 2 anos aí, a Aline, depois de muito sofrimento, toda mãe aqui sabe como é. É um momento muito prazeroso, de uma intimidade muito grande com o filho, mas é doloroso, não é assim tão fácil. Então, há 2 semanas mais ou menos, ela já não pede para mamar, já faz tempo, não mama mais e está aí só com alimento sólido. Só que eu fiquei impressionado, sou pai de primeira viagem, fiquei impressionado como os bebês crescem só com leite materno. Eu não sei quem tem filho, quem mexe com isso, eu fiquei impressionado. É aquela coisinha que sai do hospital gritando e que só se acalma no colo da mãe, ali no peito da mãe. E aí você vê o tempo passando, não come alimento sólido, a gente às vezes come uma besteira, fica fraco e não se alimenta direito, passa fome. E o bebezinho só com o leite materno começa a crescer e se desenvolver, e abre os olhos, e olha para você, identifica quem é o papai, quem é a mamãe, e começa a mexer as mãos, só com o leite materno. É incrível. Eu não sei se eu estou bobo assim, porque eu sou pai de primeira viagem, mas é incrível. Os irmãos que já tiveram essa experiência sabem como é incrível ver um bebezinho crescendo, se desenvolvendo, e você vai no pediatra, está com 5 quilos. Aí passa um mês, vai no pediatra, está com 7 quilos. Como assim? Só no leite? Esse leite é poderoso. Esse leite é muito poderoso. E a vida cristã, irmãos, ela não é muito diferente. Nós nos alimentamos, sim, de um alimento. E esse alimento é a palavra de Deus, é o nosso leite. Você que é convertido há pouco tempo, talvez você tenha maior contato com essa palavra de Deus. Paulo, se não me engano, fala, inclusive, que nós ansiamos o leite espiritual. Então, quando nós nos convertemos, não sei se aconteceu isso com você, mas aconteceu comigo. Eu queria ler a Bíblia inteira num dia só. Por quê? Porque era o neném, me dá, que eu quero o leite espiritual. E a gente é assim com a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem o mesmo efeito na nossa vida, nos faz crescer. E é assim que aconteceu com os irmãos em Tessalônica. Paulo provavelmente fundou a igreja de Tessalônica lá no relato de Atos 17, no começo do capítulo. Teve uma série de conversões, e depois Paulo foi retirado daquela igreja, mas já tinha irmãos ali, crentes, que ardiam, ansiavam pelo leite espiritual. E assim nós devemos ser também. E o que esse leite espiritual vai fazer conosco? Quais são os resultados desse anseio, dessa alimentação à base de palavra de Deus? Quais são os resultados? Os resultados estão aqui no capítulo 4, no versículo 1 de Tessalonicenses. A mensagem central desse único versículo que eu formulei aqui é a seguinte, e eu quero que os irmãos levem consigo essa mensagem central. O desenvolvimento é consequência natural da vida cristã. O desenvolvimento
é consequência natural da vida cristã. O bebezinho, quando se alimenta do leite materno, os seus membros crescem. Ele ganha peso, ele ganha altura, ele ganha habilidades que antes ele não tinha. Ele ganha firmeza, começa a sentar, começa a mexer a boca e falar, não palavras, mas mexer a boca. E isso acontece com o crente também. Quando ele se alimenta da palavra de Deus, quando ele se alimenta do que Deus nos concede, ele adquire firmeza, ele adquire estatura, ele adquire peso doutrinário. A primeira etapa, o Paulo dividiu aqui, eu dividi na verdade, mas está bem explícito aqui no texto, são 3 etapas desse desenvolvimento cristão. Então, lembrando que a mensagem central é: o desenvolvimento é consequência natural da vida cristã. E a primeira etapa desse desenvolvimento está aí bem no começo do texto, que é o recebimento. O recebimento. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes. Como de nós recebestes. O bebezinho está lá e ele pede para mamar. Então, quem alimenta-o é a sua mamãe. O que aconteceu aqui, quem alimentou aquela igreja foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo alimentou aquela igreja com a sã doutrina, com o evangelho. Lembrando que eles não tinham a priori o Novo Testamento. Essa talvez seja a primeira carta que eles receberam, primeira carta com doutrina. Mas eles foram alimentados no início, para que eles tivessem vida com o evangelho. E aqueles irmãos estavam crescendo, se desenvolvendo naturalmente. Por quê? Porque eles receberam o alimento. Não é uma experiência mística, não é nada que, eu fui até o terceiro céu. Algo aconteceu com eles. O recebimento da sã doutrina, o recebimento do evangelho. Interessante notar que no texto, não sei como está a sua tradução, mas a minha começa aqui com finalmente. Finalmente. Alguém tem alguma outra tradução? Então é uma tradução melhor. Desta forma é melhor ainda. A partícula que está aqui, partícula grega, dá esse sentido. O finalmente parece que ele está terminando uma história, parece que ele está terminando aí uma linha de raciocínio. Mas deste modo tem o objetivo, essa partícula tem o objetivo de linkar o que ele acabou de dizer nos 3 primeiros capítulos com o que ele vai dizer agora. E o que Paulo disse nos 3 primeiros capítulos nós não vamos ler. Mas Paulo ele tem um modus operandi muito interessante. O que ele fez na carta aos Tessalonicenses, que ele fez em Gálatas, aos irmãos em Gálatas, que ele fez aos Efésios, que ele fez aos Colossenses. Paulo sempre divide as suas cartas em uma parte doutrinária e uma parte prática. Olha que interessante. Uma parte doutrinária, 1 Tessalonicenses 1-3, parte doutrinária. Próximos capítulos, parte prática. Por que Paulo faz isso? Qual é a intenção de Paulo? E obviamente, deixando esse resultado para nós. Por que a Bíblia está escrita dessa maneira? Será que tem um objetivo? Sim. A nossa prática deve sempre preceder sã doutrina. Nosso coração deve estar cheio de teologia, para que assim frutifiquemos em prática. Não adianta sair por aí fazendo o que você acha que é o bem. Não adianta. Não adianta sair por aí sendo crente do jeito que eu acho que deve ser. Não. Você deve ser crente do jeito que a Bíblia manda ser. E isso precede uma parte doutrinária, teológica, puramente teológica. Aqueles que desprezam o conhecimento teológico, esses caem por falta de firmeza. São como castelos de carta. Estou bem. E de onde vem essa sua prática, sua praxis? Vem da minha cabeça. Eu tenho que fazer o bem mesmo.
Você está errado, irmão. Você está errado. A sua prática de vida cristã deve ser gerada, deve ser fruto de um conhecimento teológico, de um conhecimento acerca de Deus e da sua palavra, da sua doutrina. E Paulo fez isso quando escreveu a essas igrejas. Por que nós vamos fazer diferente? Então o que ele está dizendo aqui, ele está linkando. Eu acabei de dizer para vocês diversas verdades de ordem doutrinária. Eu apresentei a vocês, apresentei Jesus como o Senhor e Salvador. Interessante. Falou sobre isso. Que efeito prático isso tem na minha vida? Paulo vai fazer esse link aqui. Inclusive, no próprio versículo 4, falando sobre consequências práticas, Paulo dá, a partir do versículo 13, Paulo fala o que vai acontecer no futuro. Isso é doutrina, escatologia. Nós ensinamos isso no Cadete. Cadete online, você vai aprender sobre escatologia e você vai aprender o que diz em 1 Tessalonicenses 4. E aí, no finalzinho do capítulo, no versículo 18, Paulo coloca, depois de discorrer sobre uma questão doutrinária, sobre o que vai acontecer com os cristãos no futuro, ele diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. O que eu faço com o irmão que está enlutado? O que eu faço com a Larissa e o Riad hoje? O que eu faço? Eu consolo eles com essas palavras. O avô deles, pela graça de Deus, era crente. E eles podem ser consolados com essas palavras. A Larissa, inclusive, postou uma foto no Facebook com o avô dela, citando esse texto, e no finalzinho ela colocou assim: até logo, vô. Isso é ordem prática. É doutrina precedida, prática precedida de doutrina. Você tem que entender as verdades cristãs. Você tem que entender, você tem que ser um aluno do Cadete. Não estou fazendo merchan aqui não, tá, pastor Thomas? Estou, mas não estou. Sem combinar com o pastor Thomas. Você tem que fazer o Cadete. Você tem que aprender questões doutrinárias, saber comprar livros, saber teologia sistemática, teologia bíblica. Não, isso aí é só para pastor. Meus irmãos, se todos aqui tivessem um conhecimento doutrinário sólido, nós poderíamos nos ajudar, nós poderíamos praticar boas obras com mais intensidade, com mais fervor, com mais perseverança. Por quê? Porque estamos cheios de sã doutrina. E essa é a intenção de Paulo. Então, esse finalmente serve para conectar a parte teológica, a parte doutrinária e a parte prática. As recomendações, as ordenanças práticas que o Paulo quer fazer aqui. E ele continua dizendo: irmãos. Esse irmãos tem dois objetivos. Nós temos um costume aqui na nossa igreja de explicar o versículo palavra por palavra. Eu não vou fazer diferente. Então eu vou explicar inclusive os irmãos que Paulo colocou aqui. Então ele diz: finalmente, irmãos. Esses irmãos têm esses dois objetivos, que são apontar o seu público-alvo. Então o que ele está dizendo aqui não é para incrédulos, não adianta você querer, por exemplo, pegar o trecho de 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 17, e querer consolar um incrédulo. Você pode usar esse texto para evangelizar um incrédulo, mas dificilmente esse texto o consolará. Portanto, o público-alvo de Paulo são os irmãos em Tessalônica. E via de consequência somos nós, os irmãos. Mas ele quer fazer um apelo, ele quer... Sabe quando você usa um termo afetuoso, irmãzinha? Ele usa esse termo para isso, irmãos. Irmãos. Quando o pastor para o sermão e diz: meus irmãos. Para chamar atenção, é
É para chamar, para trazer a parte doutrinária para um caráter mais pessoal. Trazer para a vida de cada um. Essa é a intenção de Paulo aqui, quando ele diz irmãos. E aí vem duas palavrinhas, não sei como está na sua tradução, mas está duas palavrinhas aqui. Nós vos rogamos e exortamos. Essas palavras, elas são sinônimas na língua grega. E em português também parece que são. Só que no uso aqui por Paulo dessas palavras, ele não quer só ser enfático. Não quer só ser... O Paulo não gastava tinta à toa. Na verdade, nenhum escritor bíblico gastava tinta à toa. Então ele usou duas palavras aqui porque ele tem dois objetivos. A palavra rogamos, o verbo erotal, tem um sentido de implorar. Ele acabou de dizer, irmãos, vocês irmãos da igreja de Tessalônica, e esses irmãos já fizeram assim. E aí ele vem no pé do ouvido deles e diz, eu imploro, ou imploramos. Você já recebeu um pedido desses do seu filho, da sua filha, ou de alguma criança? Você já ouviu, os pais que estão aqui, já ouviram papai, por favor. A minha filha fala por favor, e ela faz assim, porque antes ela não falava, ela fazia assim, por favor. E aí quando ela fala vem, é impossível, irmãos, impossível de papai, vem por favor. É impossível não atender esse pedido, é impossível. E o que Paulo quer fazer é isso, tornar impossível o que ele vai falar para os irmãos de Tessalônica, impossível deles não. Porque ele está pedindo um favor, estou implorando como irmão em Cristo. Só que aí ele não faz só isso. Ele usou duas palavras. A primeira, conectando ali com os irmãos, a primeira, eu imploro a vocês. E a segunda, ele toma outra postura. Existe uma outra postura aqui, nesse verbo, o verbo paracaléu. Ele quer empregar força de mandamento ao que ele está dizendo. O que eu estou falando não é um pedido. O que eu estou falando não é um favor que eu estou pedindo. Não. O que eu vou acabar de dizer é um mandamento. Eu estou implorando para vocês, porque eu quero que o texto que eu estou dizendo se conecte a vocês de maneira pessoal. Mas é um mandamento do Senhor. É um mandamento que eu estou passando para vocês, assim como vocês receberam de nós o Evangelho. É um mandamento. Então nós não podemos olhar para o que Paulo diz aqui com leviandade. Não é um conselho aqui, faça o se eu quero ou não. Não é assim. Nós devemos olhar. Paulo implorando, pedindo como um amado, mas atribuindo força de mandamento ao que ele vai dizer. E ao que ele já disse nos 3 primeiros versículos. E aí, vocês lembram a nossa mensagem central? O desenvolvimento é consequência natural da vida cristã. E a primeira etapa desse desenvolvimento é o recebimento, que é o trecho que nós temos aqui diante de nós. Quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus. Mais uma vez Paulo usa duas palavrinhas. E ele está apenas dando ênfase ao que ele quer dizer? Não. Assim como as duas palavrinhas, rogamos e exortamos, têm esse efeito, as palavras viver e agradar a Deus também têm efeitos distintos. Por que Paulo colocou viver e agradar? Não é a mesma coisa? O crente que nasce de novo, ele não nasce para viver agradando a Deus. Nós crentes que estamos aqui, nós não vivemos para agradar a Deus? É óbvio. Eu sou servo de Deus, a minha vida é dele. Ele me comprou com o seu próprio sangue. Eu sou servo dele, o que ele quiser que eu faça, eu farei. É lógico, mas para Paulo tinha um propósito específico. Na igreja de Tessalônica ficava na região da Macedônia, ali um pouco, quem conhece, um pouco acima de Atenas,
na região da Grécia, um pouco acima, ficava a região da Macedônia. E ali os irmãos de Tessalônica, eles foram fortemente influenciados por judaizantes. E Paulo trata de alguns assuntos na sua carta aos Tessalonicenses, visando atacar, visando destruir essas mentiras implementadas ali por falsos mestres. Então ele coloca aqui, viver e agradar a Deus. Por quê? Viver dá uma aparência externa, não dá? A pessoa está vivendo, faz boas obras, olha que coisa bonita. Está vivendo, tem uma conduta ilibada, tem uma conduta santa. Nossa, que pessoa 10. Não é desonesta, tem uma postura ali, uma casca ilibada, pessoa firme. Só que sabem quem eram assim? Os judeus, os judaizantes, os crentes judaizantes. Eles se preocupavam muito com o viver para Deus. Se preocupavam muito com a parte exterior. Se preocupavam em ser honesto. Isso é bom. Isso é bom. Para a sociedade isso é bom. É bom você fazer negócio com quem é honesto, com quem não conta mentiras, com quem tem uma vida reta, justa. É muito excelente. Mas Paulo tem um objetivo maior. Ele quer atacar isso. Por quê? Porque ele sabe que isso, no final, não agrada a Deus. É a mesma figura que Jesus apresentou em Mateus 23, dos fariseus, dos sepulcros caiados, que por fora são belos, robustos, mas por dentro estão cheios de rapina, podridão. É isso que Paulo quer combater. Ele não quer pessoas hipócritas na igreja de Tessalônica. Ele não quer pessoas demasiadamente preocupadas com regrinhas a serem seguidas e o seu coração distante de Deus. Por isso que ele coloca viver e agradar a Deus. Quando ele coloca agradar, ele vai remeter os irmãos de Tessalônica a um lugar mais pessoal com Deus, a uma relação mais pessoal com Deus. O que você faz deve agradar a Deus. Então isso deve partir do seu coração, deve partir do seu interior. Lembram da dinâmica doutrina e prática? Lembram dessa dinâmica? É a mesma dinâmica aqui. Os judaizantes, eles se preocupavam só com a prática, e uma prática vazia, uma prática que não era para agradar a Deus, não era visando o relacionamento com Deus, mas meramente imagem diante dos homens. Então Paulo está preocupado com o coração, com o interior dos tessalonicenses. Vocês devem agir, viver e agradar a Deus. O seu coração deve estar cheio de sã doutrina, deve estar cheio de conhecimento de Deus, de teologia, para que você possa agradar a Deus enquanto vive, para que a sua prática seja aceitável diante de Deus. Vejam aí exemplos na Bíblia de doutrina sem prática. Tiago 1, 22. Doutrina sem prática. É algo ruim também, sabia? Tiago 1, 22. Doutrina sem prática é algo pernicioso para a igreja. Você cria pessoas infladas, pessoas estufadas, cheias de si mesmas. Tiago 1, 22 é um exemplo de doutrina sem prática. Diz assim a palavra de Deus: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Você que está aqui,
e ouve doutrina, domingo após domingo, domingo após domingo, e isso não gera prática de vida cristã, você que está aqui e se alimenta do leite, e se alimenta do alimento espiritual que é a palavra de Deus, e isso não gera crescimento na sua vida, há algo de muito errado. Assim como aquele bebê que recebe o leite materno e não cresce, há algo errado no organismo desse bebê. E há algo errado em você, se você está aqui, recebendo alimento espiritual, se você se alimenta diariamente da palavra, e isso não gera frutos na sua vida, provavelmente você não é um crente. Você não nasceu de novo. Você é um morto recebendo alimento. É isso. Você é um morto. Já tentaram dar alimento para algum morto? Ninguém faz isso. Mas se você fizer, não vai adiantar de nada. O morto não cresce. O morto só apodrece. Então, a pessoa cheia de conhecimento, cheia de doutrina, e ouve, eu sei as 7 doutrinas do Apocalipse, eu sei todos os 7 selos, e sabe, e isso não gera vida prática. Isso de nada adianta. Prática sem doutrina, Mateus 23. Prática sem doutrina. Nós lemos um exemplo de doutrina sem prática, e agora leremos um exemplo de prática sem doutrina. Mateus 23, 27. Eu já mencionei, mas vamos ler o texto bíblico. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, Mateus 23, 27. Porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, olha aqui, que bonito. Mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. É isso que Paulo quer evitar quando ele usa essas duas palavrinhas. Deveis viver e agradar a Deus. Lá em 1 Tessalonicenses 4. Vocês querem ver um exemplo de doutrina seguida de prática? Nós aprendemos em teontologia que Deus é santo, certo? Nós aprendemos na Bíblia que Deus é santo. Qual é a consequência prática disso? Se Deus é santo, eu devo ser santo. Aí, consequência prática de uma verdade teológica. É assim que funciona a vida do crente, irmãos. Não dá, vou lá ouvir uma série de regrinhas. Não. Como viver bem. Não. Você tem que conhecer o Senhor. E esse conhecimento deve resultar em vida prática, em frutos, em boas obras que Ele preparou que nós as fizéssemos. Doutrina. Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. É uma doutrina. União hipostática. Nossa, que bonito, né? Você quer dizer aprender uma palavra bonita aí, mostrar para os seus amigos jovens aí, eu aprendi o que. Você sabe o que é união hipostática? Eu sei. Faça o cadete online, para você saber melhor o que é união hipostática. Eu não vou explicar aqui o que é união hipostática, mas é essa verdade, que Deus é plenamente Deus, Jesus é plenamente Deus, Ele também é plenamente homem. O que eu faço com essa verdade? Legal, vou sair, amanhã é segunda-feira. Eu vou descansar. Isso traz, dentre outras consequências, mas traz para nós descanso. Por quê? Porque eu sei que Deus, o próprio Deus, sofreu o meu drama na pele. Eu sei que o próprio Deus sofreu o meu drama na pele. O pastor Marcos conta de uma irmãzinha que ao ouvir essa verdade, disse ao pastor logo depois: pastor, agora quando eu lavo roupa e eu suo, e cai o suor no rosto, eu lembro que Jesus suou também. E eu lembro que o Senhor Jesus conhece o meu suor. E eu me aproximo mais dele.
e eu tenho uma relação mais próxima, mais real, mais vívida com Ele. Por quê? Porque eu sei que o Senhor Jesus suou o suor que eu estou suando agora. Então, quando nós fazemos uma oração, pedindo a Deus, Senhor, me ajuda na minha aflição, nós podemos ter certeza que Ele mesmo passou por essa aflição. Ele não só sabe porque é o Deus onisciente, não. O próprio Jesus sabe o que é passar por isso. O Santo habita em mim, então eu não vou me entregar à imundícia, eu não vou me entregar à imoralidade, eu não vou mentir, eu não vou me entregar ao pecado, porque o meu corpo não é meu, é habitado pelo Espírito Santo. Doutrina seguida pela prática. Quando eu disse o Espírito Santo concede dons à igreja, o que eu vou fazer? Eu vou me preocupar em servir os irmãos da igreja. Preciso detectar o dom que o Espírito Santo me deu. Preciso averiguar o que o Espírito Santo quer que eu faça na igreja. Eu tenho que servir os irmãos, eu não posso vir aqui, sentar no banco, ouvir o sermão e ir embora. Não pode. Não pode fazer isso. Você tem que servir os seus irmãos, porque o Espírito Santo concede dons aos crentes. Ah, mas eu não tenho dom nenhum, então você não tem o Espírito Santo. Ou você é um crente muito preguiçoso, que negligencia o poder do Espírito Santo em você. Então, se você é um crente, está congregando na sua igreja, nesta igreja, a igreja onde esse sermão for visto, você é um crente, você deve, sabendo que o Espírito Santo concede dons aos cristãos, você deve servir os seus irmãos. Descubra qual é o seu dom, qual é a sua aptidão, a sua habilidade, o que Deus quer que você faça na igreja, mas tenha isso em mente. Você deve servir os seus irmãos. Muito bem. Seguindo aí na explicação do texto, tem um trechinho que eu pulei. Não foi um trechinho que eu pulei? Vocês não perceberam, né? Vocês não perceberam que eu não expliquei por que Paulo colocou uma pessoa aí no trecho. Porque ele diz assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus. O que Paulo está fazendo aqui? Ele precisava colocar no Senhor Jesus, afinal ele era apóstolo. Mas Paulo quer dar mais força ao seu ensinamento. Paulo quer dar mais autoridade ao seu ensinamento. Ele está dizendo, o que eu estou falando vem do próprio Senhor Jesus. Paulo precisava fazer isso com certa frequência, porque existiu naquela época uma dúvida acerca do seu apostolado. Paulo dá algumas carteiradas nas suas cartas para falar, eu sou apóstolo, e o que eu recebi foi do próprio Senhor Jesus. Então, ele fazia isso, tanto para apontar o seu apostolado, como para dizer, o que eu estou dizendo aqui não é coisa de segunda categoria, mas é o próprio Senhor Jesus dizendo. É o próprio Senhor Jesus falando. Então, ele reforça a autoridade divina do que ele está propondo. Interessante notar que essa parte ainda do recebimento, e eu quero enfatizar isso com os irmãos, diz assim, como de nós recebestes. Essa expressão evoca um costume muito comum entre os judeus naquela época até aquela época, que é a tradição oral. A tradição oral era você passar o conhecimento para os seus filhos, para as pessoas, contando. Então eles tinham uma capacidade intelectual que nós não temos hoje. Nós não temos. Se eu for fazer um Enem, os jovens estão aqui, se vocês forem fazer um Enem hoje, com um judeu daquela época, vocês vão perder, vocês vão tirar 0 na redação, e o judeu vai tirar 100, 1000 na redação. É 1000 na redação, porque a capacidade intelectual de assimilar e de lembrar as coisas por causa da tradição
oral. Essa tradição oral, ela se perdeu e está cada vez mais distante da nossa cultura. E isso é ruim. Isso é mal para a nossa igreja. Por quê? Nós ainda temos o costume, a tradição. O que eu estou fazendo aqui com os irmãos vem da tradição oral. Mas nós não fazemos mais isso em casa. Nós entregamos, por exemplo, a educação dos nossos filhos para vídeos de internet, para a Dora Aventureira, para o livrinho da Bíblia de Noé, a Bíblia do bebê que não fala de Jesus. Nós entregamos a educação dos nossos filhos para esses recursos, e não para a nossa palavra. Mas isso aí era um costume dos judeus. Deus em Deuteronômio 6, falou que o judeu ensinasse a lei ao levantar, ao andar pelo caminho, ao sentar para fazer uma refeição, ao dormir. Todo tempo o judeu deveria fazer isso. Mas os crentes não têm que fazer isso. Está na palavra de Deus e esse princípio não pode se perder. Não pode se perder. Nós não podemos ficar reféns de vídeos de internet, de livrinhos, de imagens, de coisas, de luzes que nos deixam assim atordoados. Nós devemos transmitir o conhecimento bíblico para os mais jovens. Os irmãos mais velhos que estão aqui têm a obrigação de transmitir para os mais jovens o conhecimento bíblico que tem, se é que tem. As irmãs de mais idade aqui têm essa obrigação dada pelo Novo Testamento. Vocês têm que ensinar as mais jovens a serem mulheres piedosas. E como é que a gente faz isso? Vê aqui esse vídeo aqui sei lá quem que faz vídeo para... Vê esse vídeo aqui da Marta Pisso, ou aquela Super Nani. Vê esse vídeo aqui, e vai dar tudo certo. Nós não podemos terceirizar a nossa responsabilidade, irmãos. Os jovens, as crianças não podem ficar reféns dessas coisas. Eles têm que ouvir de nós. Eles têm que ouvir da nossa boca. A doutrina, a sã doutrina, a palavra de Deus. Como devem viver, eles devem ouvir da nossa boca. Nós não podemos entregar os nossos filhos para que o mundo os eduque. Vejam aí, 1 Tessalonicenses 2,13. A ênfase de Paulo. Tem aí só 2 páginas, ou uma só. ênfase de Paulo não que ele está dizendo no caráter, 1 Tessalonicenses 2,13, no caráter divino. 2,13, 2,13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, palavra que é de Deus, não é dos homens, não é conselhinho para viver bem, não, é a palavra de Deus. Acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Muito bem, vamos caminhar mais um pouquinho. Lembrando a mensagem central, o desenvolvimento é consequência natural da vida cristã. Primeira etapa desse desenvolvimento é o recebimento. É o receber do alimento. E os irmãos de Tessalônica receberam de Paulo, com a autoridade do próprio Senhor Jesus. E eles receberam e reconheceram que era a palavra de Deus. Segunda etapa. Você recebe, e o que você faz com isso? Você pratica. Simples assim. Segunda etapa do desenvolvimento natural da vida cristã é a prática. Isso está onde aí no texto? Vejam aí. Quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis
fazendo. Eu gosto desse texto aqui. Efetivamente estais fazendo. Que igreja maravilhosa era a igreja de Tessalônica. Se pudesse escolher uma igreja para pastorear, seria a igreja de Tessalônica. Eu não queria pastorear os Efésios, não queria pastorear os Coríntios, passar longe, não, passar longe dos Coríntios. Mas queria pastorear a igreja de Tessalônica, porque esses irmãos, eles recebiam com alegria, eles estavam praticando a palavra de Deus. E o que Paulo diz aqui, efetivamente estais fazendo. Volte a página aí, 1 Tessalonicenses 2,15. Ele está falando dos judeus, está falando desses falsos mestres, o que eles fizeram com a igreja. 1 Tessalonicenses 2,15, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens. Vejam aí, Paulo quer atacar um problema que existia em Tessalônica, que eram os hipócritas. Os judaizantes, que inventavam regrinhas, que inventaram, ó, você tem que viver assim, assado, assim, 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 e não tinham doutrina dentro disso, não tinham um relacionamento com Deus. Esses homens não agradavam a Deus, e eram adversários dos irmãos de Tessalônica. É interessante notar que essa expressão usada por Paulo aqui, que é a mesma alegria do versículo 13 do capítulo 2, ela está no presente do indicativo ativo. Quer dizer o quê? Que está acontecendo e não parou. Vocês estão praticando, estão vivendo e agradando a Deus, não para. Não para. O exemplo de firmeza, de constância de vocês é notório. Vocês estão vivendo e agradando a Deus. A mesma ideia é encontrada em 1 Coríntios 15, versículo 1. 1 Coríntios 15, versículo 1. Ora, eu vos lembro, irmãos, 1 Coríntios 15, versículo 1. Eu vos lembro, irmãos, o evangelho que já vos anunciei, o qual também recebestes e no qual perseverais. Vocês receberam o Evangelho, estão recebendo doutrina, que são os primeiros 3 capítulos, estão já vivendo e agradando a Deus, isso é ótimo. Perseverem nisso, efetivamente estais fazendo. Eu não sei se vocês lembram daquele, não lembro quando foi, mas quando vazou aquele áudio da conversa do Temer com o Joesley Batista, talvez alguns aqui vão lembrar, vazou aquela conversa, e aí o Joesley fala algumas coisas lá, sobre corrupção, não sei o quê, e aí tem uma fala do Temer que eu achei interessante. O que ele diz? Tem que manter isso aí, viu? Tem que manter isso aí. A ideia aqui é a mesma coisa. Claro que Paulo não está falando de corrupção, mas está falando, irmãos, vocês estão bem na vida cristã. Vocês receberam de nós o Evangelho. Vocês estão vivendo para agradar a Deus, sob os auspícios e autoridade de Jesus. Mantenham isso aí. Mantenham a vida assim. Continuem assim. Vocês estão fazendo isso. Que notícia maravilhosa. A mesma alegria que ele apresenta no versículo 13 do capítulo 2. Um exemplo da prática, quando você coloca em prática um ensinamento. Quando eu era pequeno, quando eu era criança, o meu pai sempre fazia questão de que eu acompanhasse ele nos serviços de casa. Mesmo que eu não ajudasse em nada, às vezes pelo meu tamanho, mas sempre desde que eu me lembro, me lembro por gente, eu lembro que meu pai, ele ia trocar um chuveiro, filho, vem cá. E eu era criança, eu não quero ir, quero brincar, não, vem aqui. E eu tinha que ficar lá aos pés do meu pai. Me passa esse martelo, me passa essa fita isolante, me passa. Era o ajudantezinho do meu pai.
Mas qual era o propósito dele fazer isso? Ele tinha um propósito em mente, de que pela observância, é assim que se troca um chuveiro. Tem que desligar lá a chave. Não dá para trocar o chuveiro sem desligar. Porque senão toma o choque. Eu criança, 5 anos, 6 anos. Vamos trocar uma tomada. Tem que mexer. Vamos trocar uma torneira. Vamos bater uma laje. Não, já tinha mais idade quando a gente bateu uma laje juntos. Mas ele sempre estava ali, aos pés do meu pai, aprendendo o que eu deveria fazer. Estava ali recebendo doutrina doméstica. E aí o que aconteceu uma vez? Não sei quantos aqui já passaram por isso, mas antigamente, quando as caixas de elétricas, hoje são tão modernas, né? Tem disjuntores e tudo isso. Antigamente era na base do fusível. Não é fuzil, tá? As crianças falavam fuzil. Lá no Rio de Janeiro é base do fuzil. Irmãos do Rio, me perdoem, mas é fusível, tá? Fusível. E aí a gente precisava fazer o quê? Trocar o fusível, porque volta e meia o fusível queimava, não aguentava uma sobrecarga, aí, estava lá brincando, andando em casa, apagava. Aí o que você fazia? Olhava na rua, olhava no vizinho e tinha luz. Então, o que foi? Foi o fusível que queimou. Porque queimou só aqui em casa, nos outros não acabou geral. Então, o que tinha que fazer? Ir lá, trocar o fusível. Eu perdi as contas de quantas vezes eu fui lá na vendinha do seu Domingos comprar fusível, porque queimou. E aí, o que aconteceu uma vez? Estava lá à noite. Não era à noite, se não me engano, era de dia. Acabou a luz. Não dá mais para ver TV. Eu no alto dos meus 7, 8 anos, vou trocar o fusível, meu pai vai ficar todo orgulhoso de mim. Vou lá, fui na gavetinha, peguei o fusível. Eu estava chegando para trocar o fusível, meu pai me viu. Filho, não! O que foi, pai? É que eu desliguei o fusível para mexer aqui na fiação. Não é para mexer. Tá bom, pai, é que eu achei que tinha... Você não me avisou, tá? Então eu guardei o fusível. Não foi a hora de trocar o fusível. Aí depois disso, meu pai sempre me fez trocar o fusível. Porque geralmente mexer com energia elétrica não é brincadeira, viu, crianças que estão aqui? Não façam isso em casa. Mas meu pai depois me deixou trocar algumas vezes, sempre supervisionando ali, trocar o fusível. O que eu estava fazendo? Instintivamente. Eu estava colocando em prática o que eu vi, o que eu aprendi. Espera aí, quando cai a luz, não é no vizinho tem luz, queimou o fusível. Assim é com o crente. O crente, quando está vivendo, morreu um irmão querido. O que eu faço? 1 Tessalonicenses 4. Vou consolar aquele irmão com esse texto. O crente faz assim. Tem um incrédulo se aproximando de mim, querendo me namorar, os jovens que estão aqui solteiros. O que eu faço? Eu não posso. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Eu não posso fazer isso. Tem uma oportunidade de sonegar imposto. Dai a César o que é de César. Não posso sonegar um imposto. É assim que funciona na cabeça do crente. Contanto que ele tenha doutrina na sua mente, no seu coração, dentro de si. Senão, ele vai vivendo aí do jeito que acha que deve viver. Mas no desenvolvimento natural da vida cristã, ele recebe o conhecimento e depois ele pratica. Terminou o sermão por aí? Acabou o versículo aí? Tem mais um trechinho, não tem? E esse outro trechinho é a terceira etapa do desenvolvimento. Terceira etapa, que é o progresso. É o progresso. Ele diz aí... Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo,
Qual é o incentivo aqui de Paulo? Continueis progredindo cada vez mais. O crente, ele recebe conhecimento, faz o cadete. Fez o cadete, o crente. Fala, agora está fazendo o cadete plus, vai se formar. Pronto. Sou pós-doutor em estudos teológicos. Esse crente, ele sabe tudo. Ele deve parar o seu estudo bíblico? Ele deve parar de se alimentar da palavra de Deus? Não. Ninguém aqui para de se alimentar fisicamente. Ninguém, hoje eu não vou almoçar nem amanhã, vou fazer um jejum aí de 2 meses aí, vamos ver o que dá. Você vai definhar, você vai ficar doente, vai emagrecer, talvez tenha que fazer um jejum, não, regime. Mas você vai ficar doente, você vai morrer. É assim com o crente. Mas ele já comeu bastante antes. Já está bem fofinho, já está bem robusto. E se ele parar de comer, o que vai acontecer? Ele vai definhar e morrer. Assim é com o crente também. Mas eu já li a Bíblia inteira 15 vezes. A irmã Digna leu quantas vezes? Está na 31ª vez. A irmã Digna leu 30 vezes a Bíblia. A irmã Digna não precisa ler mais não, tá? Não precisa ler mais. Esse é o conselho correto? Jamais. A irmã Digna tem que continuar lendo a palavra de Deus. Os irmãos que leem a Bíblia aqui devem continuar se alimentando. E se alimentando diariamente da palavra de Deus. Não só aos domingos. Não só aos domingos. Diariamente a palavra de Deus deve ser o alimento de vocês. Porque senão vocês vão definhar. Por isso que Paulo diz aqui, continueis a progredir, crescer no conhecimento. Na verdade, a Bíblia inteira, nós vamos ler uns textos, diz que nós devemos abundar no conhecimento bíblico. Nós devemos progredir, crescer, jamais deixando de lado, jamais desprezando a doutrina, desprezando o conhecimento bíblico, jamais. Mas eu pratico bem, eu não mato ninguém. Se você não tiver um contato próximo e constante com a palavra de Deus, você vai ficar doente. A motivação do seu coração vai lhe levar a lugares que não agradam a Deus, a agir de modo que não agrada a Deus. Você não vai estar em conexão com Deus e a sua palavra. Você pode até praticar boas obras, mas só no exterior. Para a sua própria, para que você apareça para os irmãos ou para as pessoas, para que você se ensoberbeça. Você vai perdendo a correta motivação. Você deixa de agradar a Deus se você não está em contínuo progresso de vida cristã. Contínuo progresso no desenvolvimento. Vejam em 1 Coríntios 15, 58. A mesma ideia, que é o mesmo termo utilizado por Paulo. O termo empregado aqui, perisso. Transbordar, vocês devem transbordar de vida, de doutrina e prática de vida cristã. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Interessante que nesse capítulo também, 1 Coríntios 15, Paulo trata de questões doutrinárias. Paulo fala acerca do futuro, fala acerca da restauração do corpo, fala acerca da morte e ressurreição de Jesus. São questões doutrinárias. E ele termina o capítulo dizendo, portanto, olha aqui a partícula de conexão, doutrina prática. Portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. É o progresso. Sede firmes e constantes, progredindo, crescendo, abundando no conhecimento e na prática, fazendo boas obras.
não pode ficar estagnado. Eu já li a Bíblia 30 vezes e já sei bastante. Não. O ler a palavra, o se alimentar dela, não é só ler um livro qualquer. O se alimentar da palavra faz você ser mais parecido com Deus. Você conhecer melhor a sua vontade. E nós esquecemos as coisas com muita facilidade. Por isso que nós devemos sempre. Tem estudo bíblico na igreja, eu vou, porque eu preciso ser abundante no trabalho, eu preciso ser abundante na vida cristã, e eu preciso me embriagar com a palavra de Deus. Eu preciso disso, eu vou ler, eu vou para a igreja, eu vou para os programas, eu preciso disso, eu preciso de palavra de Deus na minha vida. Porque o mundo tem aí 5 dias em que despeja sobre nós o lixo, a podridão. Aqueles que trabalham e trabalham com incrédulos e que vão para a escola, estudam com incrédulos. O mundo faz isso na televisão, no trabalho, na escola. Despeja sobre nós o caminhão do lixo. E nós, quando temos oportunidade de receber um alimento puro, sólido, que vai nos dar firmeza, que vai nos levantar. Não vou ficar em casa descansando, assistindo o Faustão. Você quer descansar? Venha para a igreja descansar. Vou ficar em casa assistindo Netflix. Você está perdendo uma oportunidade de receber a palavra e de progredir na vida cristã. Mas não se esqueça de progredir, de se alimentar dela todos os dias na sua casa. Vejam aí também, 1 Coríntios 14, 12. 1 Coríntios 14 é uma ordem de Paulo para que nós cresçamos, para que haja progresso na nossa vida cristã. Assim como acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Não, crente estagnado, crente que não se atualiza. Não se atualiza, não é que fique um crente moderninho, não é isso. Mas crente que não está ali em constante contato com a palavra, esse crente não cresce. Esse crente não serve para a edificação da igreja. É que nem um toca-fitas. Eu passei os jovens aqui nem isso que toca-fitas. Eu passei pelo toca-fitas, pelo CD, pelo MP3. Hoje é tudo no celular, lá no Spotify. Tem outros programas também, outros aplicativos. Você ouve a música, mas eu ouvi a música lá no cassete, a fita cassete. Colocava lá. Eu gostava muito de gravar, era um programa para mim gravar as músicas, ouvia na rádio, comprava a fita cassete virgem, né? Colocava lá, e aí, era criança, fazia isso, gravava as músicas que gostava, para depois ouvir. E aí você ouvia lá com aquelas propagandas no meio, né? Cidade, mas não tinha jeito, eram os jovens aqui, os mais jovens, você está falando coisa do arco da velha. Mas era assim, a vida era assim. Assim viviam os nossos pais. Mas o que aconteceu com aquele aparelho de fita cassete? O que aconteceu com ele? Ele ficou obsoleto. Alguém usa fita cassete? Os mais puristas usam fita cassete aqui. O Ivan ali já, Ivan, precisa se atualizar, Ivan. Hoje dá para gravar com o celular, tem tudo um processo, tem muita tecnologia. Mas o crente, ele é mais ou menos assim. Ele começa a vida cristã, ele aprende a tocar a fita cassete. E aí ele aprende que tem um CD. E ele vai progredindo. Opa, agora eu sirvo o meu irmão dessa forma. Eu cresço um pouquinho mais, me atualizo. A tecnologia da palavra de Deus vai movendo aquele irmão e agora ele já sabe tocar CD. Laser, nossa, laser. Agora ele, não, esquece, o CD já está obsoleto, já passou. Então o crente, ele progride dessa forma.
ele se converte, ele aprende as verdades básicas da vida cristã. E ele vai se atualizando, vai progredindo, de modo que ele possa auxiliar os seus irmãos. Ele vai crescendo de modo que ele possa promover a edificação do corpo de Cristo. Imagine se todos aqui tocassem fita cassete. Ia ficar difícil. Nós não conseguiríamos nos servir uns aos outros. Imagine. Por isso que nós devemos progredir no desenvolvimento da vida cristã. Vejam aí 2 Pedro 3. 2 Pedro 3, 2 Pedro 3, versículo 17. 17 e 18. É um chamado de Pedro ao progresso. Não é ordem e progresso, é ordem e progresso cristã. Mas uma ênfase no progresso, é o que nós queremos, o progresso. E o progresso da vida cristã se dá mediante o crescimento. Vejam aí, 2 Pedro 3,17. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. O que faz uma pessoa que é firme na doutrina? Ela fica firme ali, estática, estagnada? Não. Pedro vai dizer o que essa pessoa que tem firmeza, o que ela deve fazer. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele a glória, agora e para sempre. Amém. Cresçam, meus irmãos, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Colossenses 2 tem a mesma ideia. Mesma recomendação que Paulo deu aos Tessalonicenses, está também em Colossenses 2, 6. Colossenses 2, 6. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Olha só, tem que manter isso aí, viu? Tem que manter esse estilo de vida. Joia, aprovado, muito bom. Aí fica só nisso? Não. Enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. É isso que vai acontecer com você se você parar de ler a Bíblia, parar de vir à igreja, parar de crescer em conhecimento. É isso que vai acontecer com você. Você vai se tornar escravo de filosofias vãs e enganosas. Você vai se tornar escravo da mentira. Por quê? Porque você vai achar que está agradando a Deus, mas não está. Não está. Porque o seu coração está longe dele, está longe da sua palavra. O seu coração não tem mais conexão com o Senhor. E você continua vivendo aí aos trancos e barrancos sem saber muito ao certo o que Ele quer que façamos. E aí as circunstâncias da vida vêm e nós não sabemos o que fazer. Por quê? Porque não temos progresso no conhecimento e na graça do Senhor. Muito bem, finalmente não, recapitulando. O cristão, qual é a mensagem central? Não é cristão. O desenvolvimento é consequência natural da vida cristã. É o crescimento. E as três etapas desse desenvolvimento são o recebimento, a prática e o progresso. À medida que o crente cresce, à medida que passam os anos, ele deve sempre receber mais alimento, praticar as boas obras, que Efésios 2 diz que foram preparadas para ele, deve praticar essas boas obras, ele deve progredir, deve sempre crescer, sempre se alimentar mais. A minha filha não toma mais o leite materno, agora ela come feijoada. Ela comeu feijoada ontem aqui na igreja.
Comeu, e comeu com gosto. Porque ela gosta de uma farofa, aí misturou a farofa com feijão preto, carne de porco, ficou uma delícia. E ela comeu bastante. O que está acontecendo com ela? O desenvolvimento natural da sua vidinha. Assim deve acontecer com os irmãos. Lidar com questões difíceis da vida cristã, nós todos devemos lidar. E para isso precisamos nos desenvolver. Não basta ficar lá, o Senhor é amor, que bonito, tudo é amor, Deus é amor, Deus te ama, viu? Você não serve, você é um crente imprestável, porque você não conhece a palavra. Algumas ocasiões você não vai ter que dizer que Deus é amor, você vai ter que dizer Deus é justo. Deus está punindo. E Ele é justo. Se arrependa. Você vai ter que dizer isso. E isso só vem mediante progresso. Crescimento no conhecimento do Senhor. E praticando, sempre praticando, para não nos tornarmos hipócritas ou enfadados do nosso conhecimento cristão. Eu bolei algumas aplicações aqui que eu tinha num slide, mas eu não trouxe o slide. Mas tem alguns textos aqui que eu quero ler com os irmãos. Primeira aplicação, vem aí do primeiro ponto, da primeira etapa do desenvolvimento, é: a doutrina sempre deve preceder e basear a prática. Não ache que você vá, eu me converti, vou sair fazendo o que eu acho que é bom. Às vezes você está fazendo mal. Sim. Às vezes você está fazendo o que é mal aos olhos do Senhor. Quer ver um exemplo? Vou dar esmolas para uma entidade qualquer, uma entidade filantrópica. Isso parece bom, não parece? Vou dar aí uma ajuda para uma entidade filantrópica. A Bíblia diz que se nós temos necessitados dentro da nossa própria casa, eles devem ser a primeira pessoa que deve receber o nosso auxílio material. Então você não pode se esquivar dessa responsabilidade e dar o seu dinheiro para entidades filantrópicas, seja o que for. Você não pode dar dinheiro nem para a igreja, se tiver gente na sua casa, na sua família passando necessidade. Você deve atender os da sua casa primeiro. Então, se você não conhecer a palavra, não conhecer esses preceitos, você vai, estou fazendo uma boa obra, dando dinheiro ali àquela entidade que ajuda as crianças. Não está, não. Você está desobedecendo a Deus. Por isso que nós precisamos crescer e conhecer a palavra. E a doutrina deve sempre preceder a nossa prática. Verifique as motivações de suas ações. Não seja levado por regrinhas, que não tenham condão de refrear os impulsos da carne. Paulo vai dizer isso aos Colossenses. Regrinhas que não atuam no nosso coração, não impedem que nós cometamos pecados. O que recebemos do Senhor está em sua palavra, e é suficiente para a nossa vida e piedade. 2 Pedro 1,3. Abram comigo. 2 Pedro 1,3. Segunda Pedro 1,3 diz assim: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Como é que nós vamos viver de maneira piedosa? Como teremos vida em nós? Por meio do conhecimento. Esse conhecimento é eu já sei um pouquinho da Bíblia, está tudo bem. Não. Conhecimento completo é que nós vamos viver dessa forma. Pratique sempre o que você aprendeu. Não adianta passar anos sentado no banco da igreja, se você não exercita as verdades cristãs por meio de boas obras. Não adianta, irmãos. Passa os anos, você senta aqui, ouve. A igreja para você vira
Não é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo ele é vivo, ele é dinâmico. Nós devemos nos auxiliar, saber da vida uns dos outros, carregar os fardos. Nós estávamos ali na terça-feira, a grande parte da igreja foi no velório da mãe da Márcia. E a irmã da Márcia, ela não é crente. Não é crente. Os familiares dizem que ela não é crente. Conhece o evangelho, tem ali um contato, mas não é crente. Mas o que ela viu ali, a igreja agindo, o contato, o cuidado que a igreja trouxe ali para aquele momento, ela viu a igreja praticando a palavra. E ela se alegrou com isso, ela ficou surpresa com isso. O Ivan até nos falou acerca disso. Por quê? Porque a igreja estava praticando. Não era só ali, senta aí no banco, olha, morreu a mãe da Márcia, tá bom, a vida que segue. Não. Vamos praticar, vamos nos envolver na vida uns dos outros, para que sejamos uma igreja em constante progresso. Cresçam em conhecimento do Senhor e vista tempo, dinheiro e suor no estudo bíblico. Na vida cristã não existe espaço para a mediocridade. Tá bom ali, tá bom do jeito que eu sou, eu já sei bastante da Bíblia. Não existe lugar para isso. Ou você cresce ou você diminui. Tem uma musiquinha de criança, né, que fala acerca disso. Leia a Bíblia e faça a oração. Se você quiser crescer. Quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá. É assim que diz a musiquinha. É simples. E as crianças devem aprender desde pequenininhas. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer. Quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá. E definhará e morrerá. É o contínuo crescimento no conhecimento de Deus que nos livrará de sermos improdutivos e inoperantes na vida cristã. 2 Pedro 1,8 diz assim: porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, vejam aqui o progresso, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor nos dá alimento. Muito obrigado, porque o Senhor deixou a tua palavra e ela nos alimenta. Ó Deus, ajuda-nos a não negligenciar este alimento. Nos afaste, ó Deus, do lixo que há no mundo. Que o nosso coração seja como o do salmista, que tem deleite na tua palavra. E nela medita de dia e de noite. Que o nosso desejo arda cada vez mais pela tua palavra, como criança anseia pelo leite materno. Que nós possamos ser uma igreja em constante crescimento, em constante progresso, para a nossa própria felicidade, obedecendo o Senhor em tudo, praticando as boas obras, fundamentados na sã doutrina. Faça isso em nós, ó Deus, nós te imploramos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.